Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, boa noite, né? Essa noite seja uma noite coroada de vitória na nossa vida, que o Senhor entre no seu lar e que traga novidade de vidas e milagres para você, amém? Eu quero saudar todos os irmãos, a Lia, a Rita Teles, a Simone, o Davidson, a Cristiane que estava lá em cima, né, que eu vi, foi a primeira que entrou. A paz do Senhor para vocês, uma boa noite, né? Deus abençoe você. Paz, Rita, um beijo no seu coração. Aldenete está aí descansando, né, Aldenete? Um abraço para você, um abraço para Clarinha e a todos que ainda estão entrando e que vão entrar, e que Deus abençoe, né, a cada minuto que nós passarmos juntos, porque eu tenho certeza que a palavra que Deus traz aos nossos corações vai trazer uma fé inabalável, uma força sobrenatural, algo que nós estamos precisando nesse tempo, né? Um tempo difícil, um tempo onde há muita insegurança, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E o que o Senhor seja sempre glorificado e exaltado no nosso meio, para que as promessas dele para o seu povo, né, cada um de nós possamos vivê-las. Então, fique ligado, que Deus ele tem promessas para a nossa vida. Amém? Érica, um beijo para você, Érica. Um abraço no seu coração. E antes de nós começarmos, antes de eu liberar o salmo, né? Eu quero pedir a toda a igreja que ore pelo irmão Fábio. O irmão Fábio que foi internado hoje, e ele precisa e carece das suas orações. E que no final desse culto, né, nós estaremos orando por todas as pessoas que estão enfermas, incluindo o irmão Fábio, que é um amado, né, nosso, que congrega lá no Rio da Prata, pai da Maria Luísa, e que a Maria Luísa que faz as lives quarta-feira. Ele teve o Covid e agora ele teve algumas complicaçõezinhas, então é muito importante que você esteja orando por ele, mas Deus é fiel e Deus vai restaurar a vida dele em nome de Jesus, amém? Paz, Patrícia, Tatiane Lopes, Sebastiana, Flavinha, enfim, todo mundo que está entrando, uma boa noite para você, e vamos ficar firmes no Senhor, né? Porque no Senhor, o Senhor é a nossa rocha fiel, amém? E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Esse salmo fala assim muito ao meu coração, né? E é um momento onde, em muitas adversidades da minha vida, eu sempre recitei esse salmo, e o Senhor veio com respostas fortes ao meu coração. E eu tenho certeza, né, que assim como fez comigo, vai fazer com você também. Amém? E diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse salmo, né, fala assim, que Deus é o nosso guarda fiel, né, e que nós podemos confiar nele. Nós podemos acreditar incondicionalmente, sem nenhuma sombra de dúvida, porque em momentos a qual a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, nós podemos confiar, né? Podemos entender que o Senhor é fiel e Ele trará a resposta que o nosso coração anseia, amém? Então eu declaro para você hoje, né, que o Senhor é o teu guarda fiel, é o guarda fiel daqueles que de verdade, né, entregam a sua vida para Ele, confiam nele e descansam nele, amém? Então nós vamos escutar um louvor. Hoje não tem um louvor ao vivo, né, porque seria Maria Luísa, mas em circunstâncias do pai que se internou hoje, a Maria Luísa não vai estar conosco.
mas nós vamos colocar, né, um louvor e que você medite nesse louvor, que você entenda, né, cada letra, cada cântico desse louvor, cada minuto desse louvor, e tome ele para a sua vida, amém? Vamos escutar esse louvor. Declare seu amor ao Senhor. Amo a Ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder. E quando tudo escuro está, a Tua luz posso ver. Quero estar Edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei. Levanta a sua mão e declare: posso confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Coloque seu coração diante do altar de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero estar Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei.
A paz do Senhor para você que entrou, Edilane, Liliane, Gabriela, enfim, tantos outros que entraram. A paz do Senhor para você. Eu quero declarar, né, essa coisa boa do Senhor, né, que Ele é o nosso guarda fiel. Ele é fiel. Declare para você mesmo, o Senhor é fiel. Ele jamais vai nos desamparar. E que nós tenhamos essa certeza, essa convicção no nosso coração, para que possamos avançar, né? Possamos fazer tudo aquilo que está dentro, que nós temos que fazer, né? Para que o Senhor ele venha concretizar o projeto dele na nossa vida, amém? Então eu quero orar com você, porque eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero orar por todas as pessoas que estão enfermas, se encontram enfermas, não só o irmão Fábio, mas a irmã Ilka, que também ela é membro aqui de Senador Camará, e as outras pessoas que não chegou ao meu conhecimento, mas que estão nos ouvindo e que carecem das orações e carecem do agir de Deus. E nós precisamos, nesse tempo, né, estar orando um pelos outros, para que o Senhor ele venha trazer essa coisa boa para as nossas vidas, né? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite, eu quero entregar a nossa vida, declarando que Tu és o nosso guarda fiel, que nós podemos confiar em Ti. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesse tempo tão difícil, ajuda-nos, Senhor, a passar por esse tempo, e nós queremos entregar nesse tempo tão difícil pessoas, Senhor, que estão em desespero, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão até em casa mesmo, mas estão com medo, temerosa, com pânico, com tantas outras coisas, depressão, tudo isso que esse tempo está trazendo, mas nós queremos entregar, Senhor, de uma forma imediata, o Fábio Câmara e a irmã Ilka. Toma, Senhor, o Fábio, Senhor, ele se encontra internado, ele precisa fazer alguns exames para ter um diagnóstico preciso, mas nós queremos te pedir agora que todo espírito de enfermidade sobre a vida dele, todo espírito de enfermidade sobre a vida da irmã Ilka, nós cancelamos agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, traz a vitória para o Fábio, Senhor, traz a vitória para a Ilka, traz a vitória para aqueles que, Senhor, a gente não pode citar o nome porque não chegou até a nós, mas pessoas que estão em angústias, pessoas que estão dentro de casa em depressão, pessoas que estão com medo, com pânico, Senhor, que Tu possa injetar nos corações nessa noite uma fé incondicional, uma fé, Senhor, do sobrenatural, uma fé que você está vendo a realidade, mas Deus vai te trazer uma outra história, uma outra visão, uma outra coisa que não passou na sua cabeça e nem no coração, aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, ó Pai, nós entregamos, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos e declaramos como igreja, Senhor, a vitória, declaramos como igreja, Senhor, a saúde, declaramos como igreja, Senhor, a vitória desses irmãos, porque a vitória deles é a nossa vitória. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço, por isso eu te bendigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, né? Agora a gente pode ministrar a palavra, porque havia um peso em meu coração. E quando a gente ora, né, a coisa aquieta dentro de nós. Não que tenha sido nada grave, mas as famílias ficam em aflição, né? E é muito importante a gente orar, porque quando a gente diz que vai orar, é importante você orar. Porque não fala, vou orar, mas depois você se envolve com alguma coisa e não ora, e a sua palavra não tem credibilidade. Então, né, eu disse que eu ia orar e vou continuar orando, e eu tenho certeza que Deus vai trazer a resposta que o coração de todos precisam, amém? Então vamos lá para a palavra, né? Vamos lá para a noite, a palavra que o Senhor trouxe para a noite de hoje, e que é muito importante você ficar bem ligado para você entender os propósitos de Deus. E o tema dessa mensagem é: a fé tem que ser maior do que a realidade. Ou seja, a nossa realidade hoje é uma,
bem difícil, né? Nós estamos numa realidade bem difícil, a qual a gente não sabe nem como agir, mas a nossa fé tem que ser maior daquilo que nós estamos vivendo hoje. A nossa fé tem que avançar muito mais do que a nossa própria realidade. Então, é muito importante você entender, para que você entenda o que Deus vai fazer conosco. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 somente. Só o versículo 1. Depois a gente vai discursar, né? E eu vou ler e você vai ouvindo, né? E se você tiver com a palavra, você vai abrindo. E diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Senhor, aqui está a sua palavra, eu quero te agradecer por ela. Eu quero te pedir, Senhor, que da mesma maneira, ó Pai, que tu fez com esta mulher, com esta viúva, tu fez com essa família, Senhor, tu possa fazer também com as famílias que estão ouvindo esta palavra, que estão ouvindo esta palavra, uma palavra de milagre, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração nesse tempo e de encontro às nossas necessidades. Por isso, Pai, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome e que haja, Senhor, no nosso meio, Senhor, uma fé avivada e, Senhor, milagres sendo estabelecidos na nossa vida. Assim eu te oro, te agradeço, te bendigo, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, porque essa palavra fala muito forte de um tempo muito difícil, de uma família, um tempo muito difícil de uma mulher que de repente se encontrou viúva, de repente o seu esposo falece, e você sabe muito bem que quando, no caso, né, a esposa, o esposo falece, tem aquele momento difícil, tem aquele momento, né, de tantas coisas, de dificuldades, de às vezes trazendo para hoje em dia, a pensão demora, fica meses e meses sem receber pensão, fica com as contas, né, todas elas atrasadas, porque não há uma coisa imediata, não há como receber aquilo que deveria receber de uma forma muito imediata, e há uma angústia, há uma tristeza, há um sentimento muito ruim acerca da perda daquela pessoa querida e acerca da situação a qual a pessoa começa a entrar e a viver. Então essa mulher ela havia perdido seu esposo, e seu esposo, a gente não vai entrar muito em detalhe sobre a vida do esposo, que já é uma outra coisa, mas a gente pode, pelos estudos, você pode entender que o nome dele ele se chamava Obadias, mas vamos deixar para lá, né, o estudo sobre Obadias, mas vamos lá para a vida dessa família que ficou desprovida por um tempo. E a palavra diz que quando o marido morre, havia uma dívida contraída pelo seu esposo. Normalmente acontece isso, né? Quando a pessoa falece, sempre tem alguma coisa que talvez a gente não sabe, e a coisa aparece e a gente tem que organizar tudo. Havia uma dívida contraída pelo seu esposo, e o credor iria levar os seus filhos para ser escravos, ou seja, para pagamento de uma dívida, porque a lei, estava escrito na lei que essa dívida seria paga dessa maneira. Então os seus filhos seriam levados como escravos para pagar a dívida contraída pelo esposo. Mas, né, Eliseu, a Bíblia fala que essa mulher, ela vai até o profeta, e esse profeta chama-se Eliseu. Eliseu, ele foi escolhido por Elias. Ele era foi um discípulo de Elias.
Então, assim, se você conhecer bem a história, né, de Elias e Eliseu, você vai ver que história linda, que coisa maravilhosa, ver, né, tudo que aconteceu com Elias e Eliseu. E você conhece que Elias era um profeta, né, aquele profeta firme, aquele profeta, assim, bem áspero, né? Ele falava e ele tinha convicção, né, daquilo que Deus, ele falava com ele e ele transmitia o recado, doa quem doer. Aconteça o que acontecer, ele falava. Então, foi sobre Eliseu que caiu o manto de Elias. Foi sobre Eliseu. E está lá no livro de Reis, né? 19. Então, assim, foi sobre, o manto veio sobre Eliseu. Veio sobre ele, e ali, se você depois você lê bastante o livro, você vai ver que coisa linda quando ele está na carruagem e o profeta encontra ele. Ele lança a capa e ele vai até a sua família, ele entende o chamado, ele vai até a sua família, ele pega tudo, ele vende tudo que ele tem, ele faz um churrasco, se despede e acompanha Elias. Por que ele faz isso? Para que ele não retroceda. Ele faz isso que ele não quer deixar nada que ele pudesse se arrepender e voltar. E ele foi instruído pelo profeta, ele foi instruído, e ali você vê que Deus, ele trabalhou na vida desse homem de uma maneira maneira maravilhosa, e que a gente pode contemplar pela palavra. Mas hoje eu quero deixar para você que ele foi preparado pelo profeta, e Eliseu era a representação de Deus naquela época. Ele representava Deus. Então, assim, ele representava Deus no meio dos reis, em todas as situações, ele representava o Senhor. Então, eu quero mostrar para você hoje que essa palavra, ela vem discursando uma dificuldade de uma mulher, e que se nós não entendermos muito bem, né, em meio às dificuldades, nós não entendermos quem é o Senhor, nós vamos ficar, ou nós vamos perecer, ou nós não vamos ter a resposta a qual o nosso coração deseja. Então eu quero deixar para você que essa mulher, ela não tinha mais o que fazer. Vamos lá, ela estava numa situação precária, uma situação difícil, uma situação onde que ela não tinha saída, onde ela não tinha nenhum meio, nenhum recurso que ela podia buscar para favorecer a ela e aos filhos. Ela não tinha. Então, uma das coisas que eu destaco para você é que nós precisamos saber a quem recorrer num tempo difícil, em momentos difíceis. Nós precisamos saber recorrer à pessoa certa. Nós precisamos buscar na fonte certa. E a palavra diz que ela sabia quem ela podia procurar. E ela foi direto ao profeta. Ela foi direto ao homem de Deus. Ela foi direto ao homem que representava Deus. Hoje, nós precisamos buscar isso sempre na nossa vida. E às vezes nós que congregamos, nós precisamos entender que nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos que nós não temos como fazer nada, em primeiro lugar nós temos que dobrar nossos joelhos, orar e buscar o direcionamento. Em segundo lugar, nós precisamos buscar a orientação dos nossos pastores, porque eles estão de fora. Foi isso que aconteceu. Eliseu, ele estava de fora do problema. Ele conseguia, ver o que Deus iria fazer, estabelecer aquilo que Deus tinha para aquela mulher. E que coisa linda foi quando ele começa a discursar com ela, quando ele começa a discursar com ela e fala, e começam um diálogo. Mas eu quero abrir um parêntese para você, que hoje, muitas das vezes, por a igreja, nesse tempo, nós precisamos saber a quem recorrer. Nós precisamos buscar na fonte certa. Nós precisamos buscar isso em Deus.
E a igreja, às vezes, hoje, no dia de hoje, a igreja está se achando muito autossuficiente. A igreja se acha que sabe de tudo. A igreja acha que pode resolver tudo. E hoje nós precisamos entender que nós não podemos resolver tudo. Nós precisamos ter uma dependência do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito para que ele venha solucionar aquilo que nós não podemos. Porque muitas das vezes as pessoas querem buscar a solução dos seus problemas com a rede social, com o Instagram. As suas insatisfações lançam no Instagram, as suas dificuldades lançam, colocam frases, colocam tantas coisas. Quando você pode fazer coisas diferentes, quando você pode buscar orientações de líderes e pastores para te orientar no caminho correto. Então, eu digo para você que eu deixo um segredo para você nessa noite. Eu deixo um segredo do Espírito Santo que fala comigo e fala com você, que não falha. Sabe qual é o segredo? O segredo que não falha é nós entrarmos no caminho da busca. Entrarmos no caminho da busca significa entrar no teu quarto e orar. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós precisamos fazer isso, entrar no caminho da busca para uma resposta. E muitas das vezes hoje a igreja não quer buscar, a igreja não quer orar, a igreja ela se acomoda. Nós precisamos entrar nesse caminho da busca. Esse caminho da busca é individual, esse caminho da busca não pode ser coletivo. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. A igreja desse século, desse tempo, ela precisa entender isso. Em Mateus capítulo 6, eu vou ler para você, capítulo 6, versículo 6. Aguarda só um minutinho para não ficar nas minhas palavras. Mateus 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora o teu pai que vê e que está em oculto, e o teu pai que vê e que está oculto te recompensará. É muito importante a igreja hoje ter esse tempo disponível para o Senhor, para a busca em tempos, seja em qual tempo da sua vida, seja em tempos difíceis ou em tempos de bonança, nós nunca podemos perder essa conexão com o Senhor. Então, eu digo para você hoje que o segredo que não falha é nós buscarmos, né, ter um caminho de busca. E o caminho de busca é oração. O caminho de busca é uma entrega. O caminho de busca é uma confiança. O caminho de busca é uma fé incondicional. E eu digo para você hoje que nesse texto, Deus falou muito comigo acerca de muitas coisas que o texto é pequeno, mas que discursa algo muito forte na nossa vida. E ela vai ao profeta e fala da sua dificuldade. É isso que nós precisamos entender. Quando nós somos membros de uma igreja, nós temos pastores. E em tempos, nós precisamos falar da nossa dificuldade. Para que alguém nos ouça e para que alguém nos dê um caminho a qual seguir. É muito importante a igreja começar a entender isso. Esse tempo onde as pessoas já não querem mais ouvir os pastores. Esse tempo onde as pessoas não buscam mais orientações. Sabe por que às vezes a gente ouve? Mais uma ficar sabendo da minha vida? Para que eu ficar falando da minha vida? Não é falar da sua vida, é uma dependência. É saber que Deus vai usar aquela pessoa para te ensinar e para te orientar nos momentos mais difíceis da sua vida. Para isso existem os pastores, para isso existem os líderes. E às vezes a gente ouve tantas aberrações, tantas pessoas falando tantas coisas que não têm sentido, né? Um pastor, ele não é figura ilustrativa, ele não está ali por um acaso, ele está ali para apacentar, ele está ali para ensinar, ele está ali para te orientar nas suas dificuldades e se alegrar com as suas alegrias. O pastor está ali para isso.
Então, ela fala da sua dificuldade, aí ela diz: meu marido morreu. Está escrito na Bíblia. Meu marido morreu. Ele era teu servo. O Senhor sabe que ele temia a Deus. Vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. É exatamente isso. Deixa eu voltar lá para o livro. Olha o que diz. Diz assim, olha. Eliseu lhe disse. Aqui, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes o que teu servo temia o Senhor. Ela fala, olha, ela chega para o profeta e fala assim, olha, meu marido morreu, mas o Senhor sabe que meu marido temia o Senhor, que o meu marido era servo. Tu sabes, porque o Senhor o conhecia. O Senhor conhecia a trajetória dele, tu sabe. E ali ela despejou aquela angústia sobre o profeta. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Que ela deixa bem claro, olha, o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor conhece que ele deixou um legado. O Senhor conhece a vida dele. O Senhor conhece toda a trajetória dele. E aí que está a história que nós precisamos entender. Que toda pessoa, ela tem um legado. E quando ela tem um legado, quando ela tem uma semente, você pode ter certeza que vai haver colheita. E aí, a palavra de Deus diz que Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Imagina, né? A mulher está falando que o marido morreu, que ele era servo, que ele temia o Senhor, e Eliseu vem e pergunta logo para ela assim, o que você tem em casa? Tipo assim, a cabeça dela não deve ter funcionado muito bem. Como assim? O que eu tenho em casa? Tipo, os meus filhos vão ser escravos. Meu marido deixou uma dívida enorme. Ele ainda me pergunta o que eu tenho em casa. E aí, imediatamente, olha o texto que fala. Olha o texto, vamos ver o texto. Eliseu disse, o que hei de te fazer? O que eu posso fazer? Aí depois ele fala, declara-me o que tens em casa. O que você tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, vírgula. Aí ela lembra, se não, uma botija de azeite. Se não, eu tenho uma pequena botija de azeite. E ela fala, eu tenho esse azeite. E aí o profeta começa a dar o direcionamento para ela. Começa a dar o direcionamento de Deus para ela. É isso que nós precisamos entender. Quando o pastor, o profeta, no caso aqui, o líder, te dá um direcionamento, nós precisamos entender que Deus, ele está usando aquela pessoa para que nós venhamos avançar lá na frente e conquistar ou sair daquele tempo, ou seja, desse deserto, dessa dificuldade. E uma das coisas que eu destaco é que ela, mesmo em situação difícil, ela teve uma coisa muito importante, obediência. Mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação muito complicada, ela teve dentro dela uma obediência. E aí eu digo para você, Eliseu falou para ela assim, preste atenção, pede vasos vazios e não poucos. Está no versículo 3. Pede, olha só, olha a história. Pede, você vai ter que pedir. Se ela fosse orgulhosa, ela não ia pedir. Se ela tivesse esse sentido essa coisa, né, esse sentimento de orgulho, essa coisa ruim da alma, ela não ia pedir. Mas ele disse, olha, pede, ele dá uma ordem. Pede vasos vazios e não poucos.
E por que ele falou não poucos? Porque Deus é Deus de muito. Deus é Deus de muita coisa. Deus faz coisas grandes. Deus não é Deus de coisa pequena. E o profeta já sabia que lá na frente ela seria vitoriosa. O profeta já sabia que essa situação não ia perdurar. Essa situação não ia ficar da mesma maneira. Deus lhe daria um basta. Mas ele disse, olha, pede vasos vazios e não poucos. É a fé. E aí ele discursa, né? O texto discursa, e eu destaco que ele fala assim, toma emprestado vasos. Sabe o que quer dizer emprestado? Emprestado é condição de ser devolvido. Ele falou, pede vasos emprestados. Sai aí, vai pedindo vaso emprestado. Aonde você for, vai saindo, vai pedindo vaso emprestado. Na condição, porque vaso emprestado, se eu chegar aqui na vizinha e falar assim, tu pode me emprestar aí uma canequinha? Aí ela, posso, pode me emprestar uma canequinha com açúcar? E eu vou tirar açúcar, mas depois eu vou ter que devolver a caneca para ela. Porque a caneca é dela. Então, muitas pessoas que talvez ela tenha abordado, uns falam assim, não, você pode ficar com o vaso. A outra pode ter dito assim, não, depois que você usar, você tem que me devolver. Então, ela está pedindo emprestado. E primeiro, ela teria que ter um bom relacionamento. As pessoas estavam vendo a situação dela, viam a situação dela, uma situação difícil que ela estava vivendo. E eu destaco que o nível de fé vai te levar ao pouco e ao muito. Você escolhe, o teu nível de fé vai te levar ao muito ou vai te levar ao pouco. É o teu nível de fé que vai fazer com que você alcance o que você quer. E se você olhar a desenvoltura dessa mulher e dos filhos, eles tinham um nível de fé alto, porque eles saíram no campo, eles saíram para buscar, eles saíram batendo. Oi, irmã Rosane, você tem um vaso aí? Eu tenho 2. Pode ser que numa casa pegou 2, pode ser que numa casa pegou 1. E ele disse, pegue, mas não poucos, pegue quanto você puder. E se nós entendermos o texto, se nós tivermos um nível de fé, esse nível de fé vai nos levar a lugares grandes, a lugares muito altos. Esse nível de fé vai levar ou não vai levar a coisas poucas. Mas o muito depende de cada um. O muito depende de mim, depende de você. O muito, às vezes as pessoas falam assim, não sei por que aquela irmã é assim. Não sei por que aquela irmã tem uma unção assim. Não sei por quê, porque ela buscou muito. No tempo difícil, ela estava buscando. E hoje, tem pessoas que reclamam, acham muito ir para a igreja duas vezes por dia. Domingo, não, ou eu vou de manhã ou vou de noite. É muita coisa para mim. Não, quinta-feira eu não vou não, porque olha, já vou domingo e quinta-feira é muita coisa para mim. É muita coisa essa agenda da igreja, é muita coisa. O muito, ou você vai levar pouco, ou você vai levar muito. Então, depende da maneira que nós olhamos, né? A desenvoltura da nossa vida e da nossa fé. Tem pessoas que não entendem que o irmão chegou a um nível de fé, a um nível ministerial, a um nível mais alto, alcançou algo muito maior, porque simplesmente ele buscou muito, simplesmente ele renunciou muito, simplesmente ele viveu dependendo de Deus em toda situação, em todo o tempo. Nós precisamos entender esse muito. E tem pessoas que não querem, se acomodam. E quando vem algum destaque, não entendem. Então, quer muito, se prepare. Quer muito, se prepare para você alcançar o muito.
Mas para alcançar o muito é necessário trabalho, é necessário um bom desenvolvimento, é necessário você carregar vasos, é necessário você bater na porta, é necessário você pedir, é necessário você descer, é necessário o orgulho cair, é necessário a vaidade ir embora, é necessário para você avançar. Quer muito? Tem que trabalhar. Quer muito? Tem que avançar. Quer muito? Tem que renunciar muito, quer muito, tem que honrar muito, quer muito, submeta-se muito, porque as pessoas querem muito, mas muitas coisas não querem. Não, isso aí não dá para mim não dá. Vamos para oração, vigília de oração. Você conta no dedo. Ah, não, vigília de oração não. Sexta-feira, é muita coisa para mim. E aí não alcança o nível, fica no raso, fica crente raso, porque não desempenha bem a sua função. Mas muitos invejam a vida do outro porque tem muito. Tem muito porque você tem que olhar a história da pessoa. Olha a história de Obadias. Olha a história do marido dessa viúva. Olha a história dele. Depois leia a história dele. Para que você entenda porque é que a família começou a Deus trazer coisas grandes, porque tinha um legado, tinha uma semeadura, tinha uma vida de prontidão com Deus. Olha bem a vida de Obadias. Deus honra a história de quem busca muito. Buscar muito dá trabalho, irmãos. Buscar muito tem que ter essa renúncia. Sabe o que eu faço para eu não perder o meu devocional? Eu acordo cedo. Porque eu sei que se eu enganjar depois, no dia a dia, eu não vou ter essa coisa boa com o Senhor. Eu não vou ter. Eu não vou ter essa preciosidade de orar, de estar sozinha. Eu não vou ter, porque aí um acorda, outro acorda, telefone, eu não vou ter. Então é muito importante nós buscarmos isso para a nossa vida. Então, carregar o vaso é fazer o que ninguém acredita que vai acontecer. Sabe o que acontece? Sabe o que quer dizer isso? Essa mulher carregou o vaso e falou assim: para que tu tá carregando esse vaso? Para que você vai fazer com isso? Você nessa vida carregando esse vaso, e as pessoas não acreditam naquilo que vai acontecer, mas ela estava acreditando na voz profética. Ela estava acreditando naquilo que o Senhor ia fazer na obediência dela. Ela acreditou. E os filhos acreditaram. A palavra diz que o profeta dá uma ordem para ela: entra, fecha a porta do teu quarto. Sabe o que quer dizer isso? Entra, fecha a porta do teu quarto, que na intimidade eu vou me revelar para você. Entra, fecha a porta do teu quarto, que na intimidade eu vou trabalhar no teu interior. Entra, fecha a porta do teu quarto, que lá fora todos verão quem eu sou. Xelemandarai. É isso que as pessoas não entendem hoje. Entra, fecha a porta do teu quarto, ora ao Deus que está em secreto, que Ele vai te responder. Entra. Eu quero ver se Deus não te responde. A Bíblia diz que ela obedece. A Bíblia diz que Ele manda deitar o azeite. E imagino na cabeça dela: como eu deitar o azeite se o que eu tenho é muito pouco? Se o que eu tenho é uma botija e eu consegui esses vasos inteiros, e como esse azeite vai se multiplicar? Mas Deus queria mostrar para ela primeiro, no secreto, o que Ele ia fazer. E Deus queria mostrar para ela de uma forma maravilhosa e miraculosa que Ele é Deus. E Ele faz. Ela deita o azeite e ela experimenta o milagre. Sabe o que é isso? Pega o azeite, faz de conta que isso aqui é uma botija, né? Ela tinha uma botija pequena. Aí ela deita o azeite e Ele diz:
Depois que encher, enche os outros vasos. Imagine a fé, né? Eu só tenho isso. E será que vai encher esses vasos todos? E quanto mais ela passava o vaso, mais o azeite descia. Quanto mais passava, mais o azeite descia. Quanto mais passava, mais o azeite descia. A botija não parava. Só parou quando não tinha mais vaso. A Bíblia fala que essa obediência dessa mulher trouxe um resultado maravilhoso. A obediência dessa mulher trouxe um resultado que ela não esperava as coisas acontecendo daquela maneira. Ela não esperava que a coisa ia tomar uma proporção tão grande. E o profeta, depois que acaba o azeite, que está escrito na palavra, o que fazer com esse azeite? Pediu para eu encher todos os... Mas o que eu vou fazer com esse azeite? E o profeta fala para ela, vende. Vende todo esse azeite. O azeite naquela época era assim, era algo muito especial, né? E o azeite servia pelo menos 3 coisas muito importantes. Primeiro, para unção. Segundo, para alimento. E terceiro, para passar nas feridas, para que a mosca não pousasse nos animais. Imagine aquela mulher vendendo azeite, né? Para essas 3 coisas. E o profeta diz para ela assim, vende. Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Imagine o que ela não se tornou. Se tornou uma empresária, se tornou uma mulher rica. E o Senhor deu além daquilo que ela precisava. O Senhor deu além daquilo que o pensamento dela podia alcançar. E diz aqui, ó, o versículo 7. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Desfrutem do que sobra. Não precisa se preocupar, porque os seus filhos são herança do Senhor. Não precisa se preocupar, porque eles não serão vendidos como escravos. Eles não irão trabalhar para pagar dívida, porque o Senhor é o Senhor de provisão. O Senhor é o Senhor que provê para aquele que crê, para aquele que entende, para aquele que obedece. Que nessa noite você possa entender isso. Que ainda que você não esteja entendendo o momento, esteja entendendo quem você vai procurar e o seu nível de fé. Porque acredito eu que não foi fácil aquela mulher e aqueles 2 filhos pegar tantos vasos, bater de casa em casa, pegar de, vamos lá, de 2 em 2 leva, aí vai lá e pega mais, de 2 em 2 leva, e vai e pega mais, e vai e pega mais. Olha o cansaço e olha, a disposição que eles tiveram. Mas todo o milagre, ele precede de um grande, assim, deserto, de momentos difíceis, para que nós entendamos que quem fez foi o Senhor, não veio de homem, veio de Deus. Então que nessa noite você possa desfrutar de milagres, milagres na sua vida profissional, milagres na saúde, milagres na sua família, milagres, porque o Senhor ele está disposto a fazer, mas nós precisamos ter características fortes de obediência, como essa viúva teve. Então que nessa noite você busque isso, entenda a palavra, quem busca pouco, pouco recebe, quem busca muito vai desfrutar de coisas grandes, e só desfruta de coisas grandes quem não oscila na fé, só desfruta de coisas grandes quem sabe quem é Deus,
quem renuncia a sua própria vida em favor do próprio Deus, quem faz a vontade de Deus, quem se submete a Ele, só desfruta de coisas grandes quem tem essa desenvoltura no seu espírito. Porque muitos querem, mas não querem pagar o preço. Muitos querem, mas não querem, quando fala para fazer alguma coisa, todo mundo corre e empurra para o outro. Muitos querem, mas não pagam o preço. O preço de estar na igreja, o preço de fazer o que Deus manda, o preço de uma renúncia. Muitos querem, mas hoje não dá para mim não, porque hoje eu vou para a praia. Hoje não dá para mim não, porque hoje eu tenho um compromisso. Muitos querem, mas não querem renúncia. Que nessa noite você possa receber essa palavra e colocar em prática, porque nós precisamos deixar um legado. Você precisa deixar o seu legado. Você precisa desfrutar. A sua família também precisa desfrutar, como a família de Obadias desfrutou. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero deixar essa palavra, talvez possa ter sido forte, né, para você, mas é importante a gente entender quem somos na igreja, né? O que estamos fazendo na igreja? Será que é simplesmente ir ao culto? Será que é só isso mesmo, né? Ou, claro que tem mais outras coisas, mas muitos crescem muito rápido por causa da sua desenvoltura, por causa da sua disponibilidade, por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade, por causa do amor ao Senhor. Aí vai embora, né? Alcançam o muito, e muitos alcançam muito pouco, porque não querem. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Graças te damos, ó Pai, muito obrigado por essa noite. Nós entregamos a nossa vida. E nós queremos, Senhor, sim, desfrutar de grandes milagres. Nós queremos, sim, Senhor, experimentar milagres. Nós não queremos só ler as Escrituras e ficar só na leitura, porque o mesmo Deus que operou na vida dessa família é o mesmo Deus a qual nós estamos mencionando hoje. Não tem nenhuma diferença, mas nós queremos, ó Pai, ver, Senhor, tocar, experimentar milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor, na nossa vida financeira e, Senhor, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, nos ensine. Por isso, Senhor, nos leve a um patamar, a um nível maior. Nos leve, Senhor, a um nível que nós possamos desfrutar, Senhor, no tempo certo, as Tuas promessas. Por isso eu te louvo, eu te agradeço nessa noite. Eu te bendigo, ó Pai, e declaro, Senhor, a provisão sobre os lares. Declaro, Senhor, a saúde sobre os lares. Declaro, Senhor, todas as Tuas promessas sobre aqueles que são selados por Ti. Por isso eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, uma boa noite. Eu quero dizer para você que amanhã nós estamos no culto de cura, né, libertação, cura da alma, cura do físico, domingo pela manhã. Eu convido você, igreja, a estar, né, na inauguração lá da cantina, que a cantina vai abrir, você vai poder tomar seu café, tá tudo organizadinho, bem espaçado, sabe, assim, de uma forma muito maravilhosa, tá lindo. Então, eu convido você que é membro daqui de Senador Camará, tomar o seu cafezinho lá de manhã, como era de costume, e que tá tudo sob controle, não tem nada que, assim, tá tudo, as mesas bem afastadas, você pode tomar o seu cafezinho e depois assistir o culto, assim, numa boa, amém? Então, a partir de 8h30, de 8h30 às 9h30, você pode tomar o seu café e depois assistir o culto. E domingo pela manhã também, lá no Rio da Prata, você também pode fazer o mesmo. Tome o seu café conosco, né? Nós temos espaço para isso, né? Então, não vai haver problema nenhum, amém? E um grande abraço para você, uma boa Páscoa, né? Porque Jesus vive, amém? Um grande beijo para você, fique na paz, Deus te abençoe e que abençoe a sua família também, em nome de Jesus.